Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada do Pacotão de Reforços aqui no canal. E hoje, a pedido de vocês, eu reuni todas as notícias referentes a reforços que podem chegar no Vasco da Gama e decidi trazer esse vídeo aqui para vocês. Então, para você que é torcedor do Cruz Maltino, já chega arrebentando o like aqui embaixo. Vamos bater recorde de likes neste vídeo. Lembrando que o recorde de likes do canal é de um vídeo sobre o Flamengo que eu fiz no Pacotão de Reforços do Flamengo. Teve mais de 48 mil likes e mais de 900 mil visualizações, então eu confio que o torcedor do Vasco vai ultrapassar essa meta. Só depende de vocês, então deixe seu like, se inscreve se você for novo e ativa o sino das notificações para vocês não perderem nada. E aí então vamos deixar de enrolação e bora direto para as notícias. E para dar início às notícias do Vasco, vamos falar primeiro de quem pode sair. O Penafiel de Portugal formalizou uma oferta por Bruno César e o Vasco encaminhou a saída por empréstimo. O meio-campista perdeu espaço com Ramon Menezes. Bruno César recebeu proposta do Penafiel de Portugal por empréstimo de uma temporada. Os diretores do Vasco já tomaram conhecimento da proposta e não devem dificultar a sua saída. Bruno César, vale lembrar, chegou na temporada passada como um dos principais reforços do clube. No entanto, não conseguiu se firmar entre os titulares e no início de 2020, com Abel Braga, treinou separado do resto do elenco por um tempo. E então é uma notícia boa para o torcedor do Vasco, porque o Bruno César já não vinha rendendo o que era esperado e também vai abrir um espaço aí na sua folha salarial para trazer outro jogador. E agora é vez de falar de manutenção de elenco. O Vasco vê caminhos para ter Benítez em definitivo. Mesmo com problemas financeiros, o Vasco está disposto a fazer um esforço para comprar os direitos econômicos de Martim Benítez. A diretoria tem mantido conversas com o empresário do Meia e vê caminhos para contratar em definitivo o jogador de 26 anos, que está emprestado pelo Independiente da Argentina somente até dezembro deste ano. Apesar da certa confiança que a empreitada poderá ser bem sucedida, o Cruz Maltino ainda não apresentou uma proposta oficial pelo argentino. No entanto, a estratégia já foi passada ao diretor executivo de futebol vascaíno, André Mazzuco, que está lidando diretamente com a agente do atleta. Existem caminhos, estamos trabalhando nessa construção. Não dá para adiantar o que é, de que maneira deverá acontecer, mas nós temos alguns caminhos possíveis que vão depender, obviamente, da aceitação do Independente, mas é possível, declarou o presidente do time carioca, Alexandre Campelo, em pergunta da reportagem do UOL Sport no canal Atenção Vascaínos. Enquanto a proposta não chega, o clima é de desconfiança no Independente. Os dirigentes argentinos acreditam que o Vasco não terá dinheiro para comprar os direitos de Benítez, e o clube de Avellaneda estipulou o preço do meia em 4 milhões de dólares, cerca de 22,5 milhões de reais. Mas há uma flexibilidade caso o Cruz Maltino acene com um pouco menos do que isso, até porque o clube argentino também não atravessa bom momento financeiro. E então muitos torcedores do Vasco estão apreensivos aí para saber se o Benítez vai permanecer no Vasco, e o diretor de futebol e o Alexandre Campelo já estão falando que tem caminhos para fechar aí a contratação do Camisa 10. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. E agora sim vamos falar de jogadores que podem chegar no Cruz Maltino ainda nesta temporada. O Vasco abriu negociações por Latif Blessing, destaque ganês do Los Angeles FC. Exatamente. O Vasco busca um lateral, um meia e um atacante para fechar o elenco. E um dos alvos está definido. O clube abriu negociações com Latif Blessing, ganês de 23 anos, atualmente no Los Angeles FC da MLS. O curioso é que Latif pode exercer as 3 posições em que o Vasco busca reforços. Ponta de origem, o africano também joga no meio de campo e nesta temporada vem atuando como lateral direito. Em recente artigo no site da MLS, o ganês foi apontado como um dos jogadores mais versáteis da Liga Americana. O Vasco já abriu negociações, mas não é uma situação simples. Latif é um dos destaques do Los Angeles FC, que não tem interesse em negociá-lo no momento. Pesa a favor do clube carioca, no entanto, uma questão familiar. A esposa do jogador ainda não conseguiu visto para morar nos Estados Unidos e que tem incomodado o atleta. Diante do cenário, o jogador e o Vasco trabalham com a possibilidade de Latif ser emprestado por uma temporada, até que a situação do visto da esposa dele seja regularizada. O empresário André Curi está ajudando o Vasco na negociação. As bases salariais já estão acertadas, resta apenas a liberação do clube americano. Latif iniciou carreira em Gana e foi eleito o melhor jogador da Liga Nacional em 2016. Além disso, no mesmo ano, ele foi artilheiro da competição, com 17 gols. Em 2017, ele se transferiu para o Kansas City e na temporada seguinte foi para o Los Angeles FC.
Ao todo, desde sua primeira temporada como profissional nos Estados Unidos, em 2017, ele disputou 103 jogos na MLS. No último ano, foram 34 partidas, 29 delas como titular. Ele marcou 5 gols e deu 6 assistências. E então comentem aqui embaixo o que vocês acham ainda dessa contratação do ganês de 23 anos que é destaque do Los Angeles FC lá da MLS. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora é vez de falar de um reforço que está bem próximo de ser anunciado aí pelo Vasco. Trata-se do lateral direito Antônio Valência. A advogada do lateral Valência tenta colocar o atacante no Vasco. Abre aspas, realizamos uma reunião com o clube. A diretoria do Vasco se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco de Ramon Menezes, visando a sequência da temporada, quando as prioridades é encontrar uma nova alternativa para a lateral direita, que perdeu opções com saídas recentes, e tem Iago Pikachu em má fase. Alternativas para outros setores, no entanto, também são avaliadas, como para o meio de campo e o ataque. O departamento de futebol já está analisando a possibilidade de uma investida para contratar Antônio Valência. O experiente lateral equatoriano, ex-Manchester United da Inglaterra, está sem clube desde que deixou a LDU. A negociação vem sendo conduzida pela advogada do defensor, Gabriela Obando. Conversando diretamente com a diretoria cruzmaltina, a advogada revelou ao canal Atenção Vascaínos que ofereceu um outro atleta ao clube. Trata-se do meio atacante Jefferson Monteiro, livre no mercado após deixar o West Bromwich, clube do país de Gales, que disputa a Premier League. O jogador de 31 anos tem interesse em retornar para a América do Sul. Realizamos uma reunião com um dos diretores do clube para levantar a possibilidade de o Vasco se interessar por Jefferson Monteiro, que estava para fechar a negociação para a Turquia ou Oriente Médio, mas há também, por parte dele, o interesse de ficar mais perto do Equador e quem sabe se vincular com o Vasco da Gama, afirmou Gabriela Obando. Revelado no Emelec, Jefferson Monteiro, que também passou por Independente Del Valle, tem longa experiência no futebol do exterior. No México defendeu o Dourados e o Morelia. Na Espanha vestiu as cores de Vila Real, Levante e Real Betis, enquanto que no Reino Unido atuou por Swansea, West Bromwich e Birmingham. E então, além do lateral direito Antônio Valência, outro jogador que também é agenciado pela mesma advogada pode chegar no Vasco. Trata-se do meio atacante Jefferson Monteiro, que está livre no mercado. E para fechar, vamos falar de mais 2 nomes do meio campo que podem chegar no cruzmaltino. O Vasco está buscando reforços pontuais no mercado e Gustavo Scarpa ganhou força nos bastidores como a contratação ideal. O jornalista Flávio Dias falou sobre a chance de Gustavo Scarpa do Palmeiras em ser contratado. A especulação ganhou força nas redes sociais. É um jogador caro, mas no caso poderia ser emprestado. De repente pode entrar em uma negociação. Realmente pode acontecer, mas não é a negociação fácil, até porque o Palmeiras não tem facilitado nada para o Vasco nos últimos anos. Ainda de acordo com a reportagem, Léo Senna também é um nome cogitado e a boa relação entre as duas diretorias pode facilitar a negociação. Contudo, a prioridade do Galo é vender o jogador para o velho continente, mas nenhuma proposta agradou até o momento. E então mais 2 jogadores de meio de campo que podem pintar no Vasco por empréstimo, tendo em vista que estão sem espaço no clube que jogam. E então essas foram as notícias de mercado da bola até o momento. Para você que é torcedor do Vasco, comenta aqui embaixo sobre cada notícia, quem você quer jogando no Vasco. E não esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar seu like. Vamos bater a meta de likes aí, que é ultrapassar o vídeo do Flamengo, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima.